levou sobre si. Por isso nós não devemos ficar com medo de enfrentar, de trabalhar na obra do Senhor. Nós vemos aqui alguém me tocou em mim. Senti que de mim saiu virtude. Senti que de mim saiu poder. Saiu virtude. Então, vendo a multidão que eles não podia esconder, se aproximou-se, tremendo e prostrando-se diante dele, declarou diante de todos o povo, porque havia tocado nele e como logo foram curadas. Se aproximou a multidão grande e ela se revelou diante da multidão para que todos pudessem ver o milagre que aconteceu em silêncio, o milagre que aconteceu naquele momento de silêncio. Por isso que às vezes nós ministramos uma palavra como essa, às vezes uma palavra serena, calma, e as pessoas pensam que não está acontecendo nada. Mas o milagre acontece às vezes no silêncio. Não é de muito falar que vai acontecer milagre, é na ministração da palavra, é a fé que você tem que Jesus está presente, é a fé que você tem que Jesus está aqui, é a fé que você tem que você entregou a sua vida para aquele que tudo pode, aquele que pode fazer o milagre. Ele colocou fé no seu coração para que você chegasse aqui hoje, calminho, de mansinho, às vezes triste, preocupado, e falou assim: hoje eu preciso de receber o meu milagre. E sabe o que acontece? Você sai daqui saltando e glorificando, você sai daqui glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele opera no silêncio. Glória a Deus. São tantos milagres que aconteceram que você fica maravilhado. Nós vemos o milagre daquele homem que estava na porta do templo chamado Formosa há 30 e poucos anos. De repente, vem subindo na hora nona, nas 3 horas da tarde, né? A hora nona foi o do tanque de Betesda. A hora nona é 3 horas da tarde. Você vê tantas coisas, vem subindo. Pedro e João. De repente o paralítico chega nele e estende a mão, pedindo uma esmola. 38 anos, desde o ventre da sua mãe, que era paralítica, alguém levava ele todo dia e colocava ele na porta do templo. De repente o que acontece? Ele estende a mão pedindo uma esmola. E Pedro olha para ele: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Disse a palavra de Deus que aquele paralítico, ele se levantou, se colocou sobre os pés, e depois ele entrou para dentro do templo e começou a pular e glorificar a Deus dentro do templo. E o povo ficou espantado, o povo ficou assustado com aquilo. Pai, esse homem não era aquele que ficava ali na porta do templo? É ele sim, mas agora ele está são. Glória a Deus. Sabe por que tem muita gente que tem medo de pregar a palavra, pastor? Porque Deus fazer um milagre e vinha a perseguição. De repente vem a perseguição na vida de Pedro e João. E persegue, vai. De repente lá no capítulo 4, ele fala assim: olha, não foi por causa do poder que há em mim que ele foi curado, não. Foi por causa daqueles que vocês crucificaram. E vocês crucificaram ele ali, e agora ele recebeu o milagre.
Mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador naquele dia. Sabe por quê? Porque o milagre aconteceu, o milagre acontece. A palavra do Senhor disse que com os sinais vão de seguir aqueles que creem. Mas hoje, como discípulo, eu tenho a responsabilidade de ministrar a palavra, de apresentar Jesus para você. E no momento que nós ministramos, e no momento que nós apresentamos a Jesus, o milagre está acontecendo aí no banco. E você vai ser testemunha de Jesus. Você vai testificar das maravilhas de Jesus. Jesus disse assim: aí por todo mundo e pregar a minha palavra, curar os enfermos, limpar os leprosos, de graça recebeu, de graça dá. É isso que nós estamos fazendo, pregando a palavra, levando a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, o Jesus libertador. E aí o milagre tem que acontecer. Não porque é obrigado, por causa de nós estamos obrigando, é porque Ele tem um compromisso com a sua palavra. Às vezes eu fazendo a leitura da palavra, Deus curava a pessoa. Na hora que eu estava lendo, a pessoa era curada. Já aconteceu isso algumas vezes comigo, pastor. Chegar para orar para a pessoa, quando eu abri a palavra e começar a ler, eu falei assim: já estou curando ele agora. Ele já levanta e coloca de pé e recebe a oração de pé. Sabe por quê? Porque o poder está na palavra de Deus. O poder está na palavra, o poder não está na minha vida só, o poder está na palavra de Deus, que é ministrada e é ministrada através da minha boca. O poder de Deus está na palavra. Diz a palavra no livro do profeta Isaías, que a palavra de Deus na minha e na sua boca é como fogo, e o inimigo é como lenha, a enfermidade é como lenha, é como lixo, ela queima através da palavra que é ministrada através da nossa boca. Isso, meus amados, eu não tenho dúvida. Eu não tenho nem um pinguinho de dúvida de que você está recebendo um milagre. Que você já recebeu, que você já pegou que Deus já fez um milagre na sua vida, para que você saia testificando dele, não saia testificando do presbítero Jonas que ministrou, que ele é um homem de Deus, é isso não, saia testificando daquele que morreu na cruz do Calvário, para fazer um milagre na minha e na sua vida. E assim que os homens começaram a ver a Pedro e João, começaram a olhar para eles, começaram a seguir, ele foi negativo, não de mim não, porque sou pecador também, mas foi aquele que vocês crucificaram, sabe? Ele que fez o milagre na vida daquele homem que estava há 38 anos ali na porta do templo chamado Formosa. Da mesma forma, Jesus fez na vida daquele homem que estava na beira do tanque de Betânia. Não tinha ninguém para colocar ele na água. Vamos ser amorosos com os outros. Vamos ajudar uns aos outros. Sabe por quê? Porque você que ajuda, amontoa para você um galardão muito grande. Você sabia que quando você evangeliza, quando você leva a palavra, você sabia que você recebe uma bênção de Deus, um perdão do montão de pecado que você peca? Por causa que você está fazendo a obra de Deus e Deus perdoa o seu pecado. Por causa que você está anunciando a palavra de Deus, Deus também perdoa o seu pecado. Porque você está preocupado com a alma daquele que está ao seu lado, daquele que está distante. Se você faz a obra do Senhor com amor, Deus está fazendo maravilha na tua vida. Não precisa você orar nem para você mesmo. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor intercedem por você. Porque você está fazendo, você não está preocupando em orar para você, você está preocupando em orar para o seu vizinho, você está preocupando em orar para aquele que está distante, para a cidade onde você mora, o povo que mora nessa cidade, para o seu vizinho da esquerda, o seu vizinho da direita. Você também vai receber um milagre, porque você é o intercessor. Você vai receber um milagre, porque você é um missionário do Senhor. Você vai receber um milagre, porque o Espírito de Deus que mora dentro de você está tendo liberdade
orar, de interceder pelas almas. É isso que nós temos que entender. Se você tem o Espírito de Deus, você é um abençoador. Você se preocupa com o reino de Deus. E com certeza, as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida para a glória do nome de Jesus. Eu não quero tomar mais tempo. Nós estamos ali faltando 9 minutos para as 9. Eu quero convidar os irmãos para frente, né? Eu quero estar orando pelos irmãos por imposição de mão. Amém? Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que só de orar com você, eu vou pedir para o Senhor fazer a gentileza de estar ungindo cada um para mim. Eu vou estar colocando as mãos sobre cada um. Amém? Não precisa de muito falar. Esse toque não seja o meu, mas que seja do próprio Filho de Deus que está sobre a minha vida. Na hora que eu tocar em você, receba como Jesus tocando em você, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Se você sentir alguma tontura, sentir algum mal, alguma dor na hora que tocar em você, fica por aqui, não vai embora. Fica aqui, porque aí nós vamos orar para você em especial. Amém? Em nome de Jesus. O nosso irmão vai estar ungindo e vocês vão estar fazendo uma fila aqui. Aqueles que sentirem alguma coisa, tontura ou dor de cabeça, fica aqui. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está na tua presença, meu Deus, os teus filhos, Senhor, que recebeu, Senhor, essa unção. E no momento, Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor tocando nos teus filhos. E o milagre vem acontecendo, para a glória do nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o milagre venha acontecer, para que o teu nome possa ser glorificado, para que o teu nome possa ser testificado, meu Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor, tocando na vida deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, ele vem receber o milagre, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Eu peço que os irmãos venham fazendo tipo uma fila aqui, passando por aqui e voltando. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que receberam o toque, vai voltando para os seus lugares. Se sentiu alguma coisa, fica. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o milagre venha acontecer. Que o milagre, Senhor, possa acontecer agora. O teu nome possa ser glorificado. O teu nome possa ser exaltado, meu Pai. Que o teu nome possa ser engrandecido. Pai, eu te peço em nome de Jesus e para a glória do Senhor, que o milagre venha acontecer. Que o milagre venha acontecer. E que os teus filhos venham testificar das suas maravilhas. Deus, que essa unção, Senhor, ela venha do alto da cabeça à planta dos pés, destruindo todo o mal, e o teu nome venha ser glorificado, e o teu nome venha ser engrandecido. É o que eu te peço, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que não seja um toque meu, mas um toque do Senhor na vida do teu povo. Pai, em nome de Jesus, toda a enfermidade do alto da cabeça até a planta dos pés seja aniquilada, e o teu nome seja glorificado. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, meu Deus, seja destruído todo o mal, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Pai, eu te peço, meu Deus, faz um milagre, Senhor, opera um milagre, Jesus, na vida dos teus filhos, e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, é que ministro o Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o milagre venha acontecer, que o milagre, Senhor, venha acontecer instantaneamente, como aconteceu na vida daquela mulher. Eu profetizo agora, em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui está o teu filho, Senhor, que o milagre, meu Deus, venha acontecer, Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que aconteceu na vida daquela mulher. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o milagre, Senhor, venha acontecer para a glória e exaltação do teu nome. Eu te peço, meu Deus, eu ministro agora, meu Pai, na autoridade do teu Espírito Santo, milagre, para a glória e exaltação do teu nome, Senhor. Pai, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Deus, que o Senhor venha tocar agora e venha operar maravilhas, meu Deus, para que o teu nome venha ser exaltado. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, na tua presença, Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor tocando, e o milagre venha acontecendo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o milagre
milagre venha acontecer. Eu te peço, meu Pai, faz um milagre, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Eu ministro agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o milagre. Eu ministro agora, meu Pai, a cura. Eu ministro agora, meu Deus, a bênção. Eu ministro agora a proteção, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu te peço, meu Deus, de sorte, meu Pai, que mesmo os meus alimentados de Paulo. Meu Deus, ali, Senhor, o Senhor faz um milagre. A tua filha, meu Deus, crê. Ela vai levar esse bênção, meu Pai. E o milagre vai acontecer. Para a glória do nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu ministro agora, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Pai, querida, aqui está outras palestras. O Senhor existe a luta, a batalha, mas tem sido fiel e encaminhado